Olá, o meu nome é Aletéia Assunção Santos, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Direito na Universidade Federal de Mato Grosso, na linha de pesquisa Estado, Constituição e Direitos Fundamentais, e o meu orientador é o professor Antônio Peleja Júnior. O tema da minha pesquisa são as liberdades comunicativas, sua essencialidade à democracia e a possibilidade de limitação dessas liberdades como forma de prevenir os ataques às instituições democráticas. Então, ao longo do meu estudo, eu vou fazer um registro do surgimento da democracia, eu trago a democracia ateniense e a República Romana como as sementes da democracia na humanidade. É claro que a participação popular era limitada, tendo em vista que mulheres, jovens, estrangeiros e escravos eram alijados desse processo. Ainda assim, é o primeiro registro que se tem na história de cidadãos, então, que coletivamente se reuniam em conselhos para decidir, então, os rumos políticos de suas sociedades. Com o declínio da antiguidade clássica, a democracia é retomada, a discussão acerca da democracia é retomada na Revolução Francesa. E interessante que se diga que até a Revolução Francesa o termo democracia era utilizado de forma pejorativa, como algo utópico, algo impossível de ser colocado em prática. Então os jacobinos resgatam o conceito de democracia e passam então a lutar pela possibilidade de que os homens pudessem escolher então os seus governantes. As revoluções democráticas, então aí incluídas a Revolução Inglesa do século XVII e a Revolução Americana do século XVIII, foram então extremamente importantes para o fim dos privilégios da nobreza e do clero e para o surgimento então desse incipiente direito de escolha de governantes, que a princípio é a possibilidade de escolher os representantes do poder legislativo. Ao longo do século XIX e no início do século XX, há então a difusão do direito ao voto e ocorre aquilo que se denomina democratização da democracia, ou seja, homens pobres, mulheres, inclusive no início do século XX, passam então a ter o direito ao voto. E com isso surgem então os partidos políticos. Esse momento é conhecido como da democracia de partido. Os partidos, essas agremiações políticas têm uma interlocução muito próxima com o povo e isso fomenta então esse interesse popular pela participação no debate público e na escolha dos dirigentes. Até o período conhecido como 30 Gloriosos, os Anos Gloriosos, o período entre o fim da Segunda Guerra Mundial e mais ou menos 1975, esse desejo popular de participação, de escolha de líderes era bastante presente na sociedade. Mas ali nos anos 80 começa-se então a perceber um desalento, um desânimo, aquilo que alguns doutrinadores chamam de crise da meia-idade da democracia, registrando que no Brasil esse processo é bem mais recente em razão da nossa recente redemocratização na década de 80. Então a população começa a sentir que, independentemente de quem esteja como governante, os governantes sempre governam para privilegiados, sempre beneficiam as elites. Então isso gera um desalento, um desencanto com o próprio processo democrático. E aí começam a surgir, então, políticos com discursos autoritários, políticos anti-establishment, outsiders, que se colocam como alternativas, e isso então fomenta os ataques às instituições democráticas que muitas vezes são utilizados por esses próprios políticos. E isso, com o surgimento das redes sociais, começa a se tornar algo extremamente grave, extremamente sério, tendo em vista que as redes sociais então dão voz a todos e os algoritmos passam então a reunir essas posições extremadas. O que leva então a acadêmicos de todo o mundo passarem então a se dedicar ao estudo desses ataques à democracia. Ataques esses que não se verificam de forma externa, mas são ataques que acontecem
por dentro das próprias instituições democráticas. Então, governos que muitas vezes são eleitos democraticamente começam a aparelhar órgãos, a enfraquecer instituições como forma de implantar regimes autoritários. Então, passa-se a discutir até que ponto as liberdades comunicativas podem ser usadas de forma a avalizar o discurso de ódio contra as instituições democráticas. E esse é justamente o problema que eu proponho na minha pesquisa. É possível, então, limitar as liberdades democráticas como forma de proteger a própria democracia? E o meu objetivo é demonstrar que sim, que a democracia precisa estar protegida desses ataques que são proferidos por meio do discurso. Eu utilizo então como metodologia a revisão bibliográfica e eu pesquiso julgados do Supremo Tribunal Federal e de cortes internacionais sobre o tema. Esse aqui é o meu e-mail, eu agradeço a todos. Obrigada.